Olá, galera! Voltamos aí com mais uma aula de português com o professor Fabiano Machado, no nosso projeto Help. Hoje nós vamos trabalhar sobre agente da passiva. A gente trabalha muito com voz passiva e nós vamos ter um agente da passiva, aquele que está fazendo a ação, tá? Para uma fácil identificação, você pai, você aluno que está estudando em casa, precisa de uma ajuda, ou não entendi, a aula foi muito rápida, não prestei atenção. Então procure aí o Help, onde as minhas aulas irão ajudá-lo a gabaritar a sua prova. Vamos lá então. O Gordo aqui vai ensinar vocês agora o que é um agente da passiva. Olha só, análise sintática, nós estamos nos termos integrantes ainda, agente da passiva. Estamos terminando aqui, logo logo nós vamos entrar nos termos acessórios. Então, termos integrantes, agente da passiva. Amores, muito cuidado com o seguinte. Agente da passiva é o termo da oração, né, que se refere a um verbo na voz passiva, e ele vem introduzido por preposição. Outra situação bem importante que vocês cuidem é que o verbo, olha aqui, ó, aqui nós temos algumas vozes passivas. E o verbo, ele vai ser uma locução verbal. Lá na voz passiva eu tenho locução verbal, tenho verbo auxiliar mais verbo no particípio. E o agente da passiva ele é introduzido por preposição. Do ponto de vista semântico, né, ele que vai executar a ação verbal. Vocês se lembram que na voz ativa, o sujeito executa a ação verbal. Tem o verbo, tem o sujeito, tem o verbo e tem o complemento. Aqui é um pouquinho diferente. Olha só, o sujeito paciente, ele está sofrendo a ação. Quem está fazendo a ação é quem? O agente da passiva. E ele está no final da oração. E ele vem seguido de preposição. A grande jogada aqui é verificar se eu tenho uma locução verbal, verbo auxiliar mais verbo no particípio. As terras foram desapropriadas pelo governo. Quem é que desapropriou essas terras? O governo. Então as terras não são desapropriadas. Caso as terras não desapropriaram o governo, tá? Isso aqui na voz ativa seria o governo desapropriou as terras. Tranquilo? Já aqui, ó, o castelo estava cercado de inimigos. Opa, o castelo que cercou os inimigos? Não. Quem é que estava fazendo a ação? Quem é que estava cercando o castelo? Os inimigos. Está lá no final da oração. Ele que é meu agente da passiva. Preposição aqui, ó, locução verbal, verbo auxiliar mais verbo no particípio, tá? E quem é o sujeito? Quem é que está recebendo a ação, sofrendo a ação? O castelo, que é o meu sujeito paciente, ok? Então, se transpusermos para a voz ativa, como eu falei para vocês lá, ele assumirá a função sintática de sujeito. O governo desapropriou as terras, inimigos cercavam o castelo, tá? Então, o agente da passiva, tá? Ele ocorre geralmente na voz passiva analítica, o verbo auxiliar mais verbo no particípio, tá? Embora seja menos frequente, ele também poderá ocorrer o que na voz passiva sintética, onde ele está usando o que a partícula apassivadora no verbo, tá? É um verbo transitivo direto mais partícula passivadora. Esta turma formou-se de bons alunos, tá? O que eu tenho que cuidar aqui, ó? Eu vou ter o quê? A turma que está fazendo ação? Não, é os bons alunos, o agente da passiva. O verbo se formou através do quê? Do verbo transitivo direto mais a partícula se. Amores, lembrando, toda a minha voz passiva, eu somente formo voz passiva com verbo transitivo direto. Se for verbo intransitivo, verbo de ligação ou verbo intransitivo, eu não tenho voz passiva. E o essa turma seria o meu sujeito paciente. Ok, isso aí é agente da passiva, ok? Qualquer dúvida, mande seu recadinho aí para o Gordo, entre em contato, que o Gordo está aqui para ajudá-los. Próxima aula nós entramos em termos acessórios. Se inscreva no canal, dê o seu like, dê a sua opinião. Um beijo do Gordo para vocês.